Boa noite, irmãos, amigos. Uma das coisas que muito me impressionou quando eu comecei a ler, para valer os evangelhos ainda não crente, foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo, as duas coisas paralelas: muita humildade, que eu estava mais acostumado a ouvir como educado na família católica, aquela ideia de Jesus muito sofredor, muito perseguido, que terminou numa cruz, suportou todo tipo de agressões, uma ideia e um Jesus pregado na cruz o tempo todo, onde a gente via os crucifixos, entrava num banco, estava lá atrás do gerente, em qualquer lugar que você entrava. E eu me admirei em ver um aspecto dele que eu não tinha pensado, nunca tinha lido a Bíblia também, mas que pouco vinha à minha cabeça quando se falava em Jesus Cristo. Era poder, autoridade, muita firmeza, muita dignidade, paralelamente com o aspecto verdadeiro da humildade, de que sofreu bastante. Então, todas essas afirmações sobre o aspecto sofredor dele são corretas, e é uma realidade que ele de fato esteve aqui assim, num aspecto esvaziado quanto à sua glória divina, como ele sempre teve, uma vez que ele é Deus, sempre teve existência. Então, esse aspecto da humildade do ministério dele aqui é correto, mas fica um tanto quanto deturpado quando é só isso que se vê e não se examina lado a lado com o aspecto de muita autoridade que ele teve aqui, mostrou que teve, assumiu a autoridade, ao mesmo tempo em que estava com esse ministério tão humilde. Se juntarmos as duas coisas, como a Bíblia faz, certamente iremos adquirir uma visão muito mais equilibrada do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e da própria pessoa dele. Olhar apenas como uma pobre vítima, um coitadinho, é distorcer e não entender bem. Vou pregar sobre uma frase dele, que mostra este aspecto da autoridade dele, quando ele diz em Mateus capítulo 12, versículo 30, vamos até lá. Mateus capítulo 12, versículo 30. Diz assim: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude no que vamos falar aqui agora. Estaremos concentrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na relação que Ele tem com os seres humanos. Obrigado por esta frase espetacular dele, e que possamos traduzi-la e explicá-la e aplicá-la a nós de uma maneira responsável, real e bíblica. Em nome dele,
eu te peço pelo resultado desta pregação nas vidas de cada um de nós. Amém. Ele é o Senhor dos senhores, Ele disse que era, Ele aceitou a adoração, e nós vemos aqui o Rei dos Reis falando com muita majestade de uma característica do reino dele. Não há neutro. Ele diz isso de duas maneiras, ou talvez poderíamos dizer em duas etapas. A primeira é: quem não é por mim é contra mim. Quando o assunto é Jesus Cristo, não há neutro. Na realidade, desde que o pecado entrou no mundo em Adão, ou com Adão, só há dois tipos de situação para o homem: ser com Deus ou ser contra Deus. Dizendo de uma outra forma, ou continua pecador como nasce, porque a partir de Adão todo ser humano nasce pecador, ou continua pecador, inimigo de Deus, que é como a Bíblia, ou o próprio Deus, encara um pecador, inimigo dele, a Bíblia claramente assevera isto. Então, ou continua pecador, inimigo de Deus, ou se arrepende dos seus pecados, crer em Deus, na revelação de Deus até aquele momento em que aquela determinada pessoa está vivendo, crer em Deus, pede perdão a Deus e passa então a ter um compromisso de fidelidade com esse Deus. Ou seja, desde que Adão pecou, já era assim. Ou alguém era por Deus, ou contra Deus. Nunca houve o neutro, nunca. Em termos agora do Novo Testamento, podemos dizer, ou alguém é por Cristo, ou é contra Cristo. Não há uma terceira hipótese, não há o neutro, de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Importante, não estou aqui falando e nem estarei em nenhum momento falando de uma religião. Não, eu já sou da parte que está com Cristo, porque eu pertenço a uma religião cristã. Esqueça. Religião nunca causou alguém estar pró ou contra Deus. Nunca. O que determina se alguém está com ou contra Deus ou Cristo é o coração, é a alma, é a atitude interna, não é religião. Não que a prática, vamos chamar religiosa, não seja importante, óbvio que é e muito importante. O trabalho a Deus feito através de uma igreja, tudo isso é muito importante, mas vai ser uma consequência do que está aqui dentro. Agora é o caso de perguntar, Jesus não estaria sendo muito radical, ainda mais numa época de hoje, em que se fala em intolerância para tudo, que na realidade isso é uma balela, porque quando se exige tolerância, está sendo intolerante. Então acaba hoje sendo uma época de extrema intolerância, com alguns, ou por alguns, mas seja como for, muito radical, ele estaria sendo muito radical,
não tenha constrangimento, meu irmão em Cristo, ou irmã, em dizer assim, claro que ele está sendo radical. Não precisa ter vergonha, ficar intimidado. Não é que é radical, sabe o que é? É que não precisa gaguejar, não. Ele está sendo radical, ele é radical. Aliás, não poderia ser diferente. Se Deus deixasse de ser radical, no sentido de dizer as coisas comigo são assim, ele estaria naquele momento deixando de ser Deus. Deus é absoluto. As coisas se definem e se adequam a partir do padrão Deus. Deus não se compromete. Ele não se adapta com ninguém. Ele é Deus. Ele criou tudo o que existe. Ou alguém se adapta a Ele, ou não se adapta. Ou aceita ou não aceita. Jesus tem que ser, pela própria natureza da divindade dele, de ser radical, ou seja, é ou não é? É ou não é? É lamentável que o nome radical traga com ele, com o nome, uma ideia latente de algo ruim, de algo intransigente, de teimosia, que já entra para um aspecto da carne pecaminosa do ser humano, de ser teimoso e inflexível naquele que um ser humano poderia ser flexível, traz esta ideia. Quando eu digo que Cristo é radical, não tem nenhuma ideia negativa nisto. É uma afirmação técnica, no sentido de dizer, ele é definitivo. Você já notou que Deus não opina? Qual é o sentido? Se eu pudesse falar com o Senhor Jesus Cristo, dizer, Senhor Jesus Cristo, qual é a tua opinião sobre isso? Me dá aqui uma sugestão. Ele não tem opinião. No sentido que nós conhecemos o termo opinião. Então eu converso com um crente que tem sabedoria, e ele me dá uma opinião A. Aí eu converso com outro que tem também sabedoria, e dá uma opinião B. E esse B pode ter alguma coisa em comum com A, às vezes nem tem. São opiniões. É a maneira como um ser pequeno, falho, como é o ser humano, vê e enxerga, mesmo honestamente, mas à luz da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua experiência de vida, ele tem uma opinião. Deus não tem opinião. Quando ele diz, é. Pelo menos 3 motivos que tem que ser assim. Jesus não teria outra alternativa de admitir neutro. Primeiro, ele é um ser santo. Não pode conviver com o pecado. Então, para ele considerar alguém como sendo por ele, usando a expressão que eu disse, ou é por mim, por ele, ou com ele, ou dele, para ele considerar alguém assim, tem que ser alguém que já teve os seus pecados limpos, perdoados, alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo, alguém que foi já perfeitamente tornado quites diante de Deus, e recebeu o perdão divino. Curiosamente, esse perdão vem exatamente através do sangue dele próprio, Jesus Cristo. Então, quem não passou pelo processo do perdão e de um novo nascimento, de uma regeneração espiritual, continua o quê? Perdido, escravo do diabo, submerso em pecado. E é óbvio, aí é o que eu estou dizendo, é óbvio que alguém assim não pode ter parte com um ser santo. Não dá.
Então, se houvesse um neutro, seria muito estranho. Segundo motivo, ele é justo. E ele vai julgar cada um conforme a situação espiritual de cada um. E olhando para um pecador, ele vai ter que julgar alguém segundo os seus próprios pecados. E só há um modo de alguém ser julgado e inocentado, é ser justificado pela fé nele próprio, Cristo. Não há outra forma. Ele não pode olhar para um pecador e dizer assim, você é mais ou menos, eu vou ver o que eu faço com você. Eu não vou levar você para o céu, porque você é pecador e você me ofendeu muito. Não posso, você não é santo, é contaminado, eu não posso levar você para o céu. Mas também não vou mandar você para o inferno, que é o lugar de separação total de mim. Porque você não é tão mal assim também, né? Você é meio neutro. Eu estou com dificuldade aqui de lhe examinar. Deixa a parte, depois eu vou pensar em você. Você vai para o céu, você vai para o inferno, e tem uma turminha ali que fica no meio termo. Que Deus é esse? Que vê alguém e não decreta imediatamente, esse aqui eu não posso nem olhar. A minha santidade não permite, vá-se embora da minha presença, como ele disse várias vezes em parábolas ou em histórias ou em lições que ele dava para nós. Afasta de mim, eu não te conheço, vai, sai de perto de mim. Ou, venha para cá, meu servo fiel, meu querido, meu amado. É claro. Terceiro motivo, que não tem sentido se esperar que Jesus admitisse neutralidade, é que ele deixou a glória dele, humilhou-se aqui, morreu para salvar os pecadores, conforme a Bíblia diz, abundantemente, e a maioria não dá valor à pessoa dele, vê com descaso. Essas pessoas, algumas delas pelo menos, poderiam até argumentar que são neutras, mas uma neutralidade que rejeita, que despreza. Uma neutralidade agressiva. Custou muito para Cristo se tornar o Salvador. Porventura, então, não é razoável que ele queira ser levado a sério? Alguém leva a sério o que ele fez naquela cruz, o sofrimento pelo qual ele passou, e a oferta de salvação que ele joga para a humanidade inteira. Venham a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando sério, e para falar aquilo ele teve que morrer, mesmo sendo Deus, de uma maneira miraculosa, assumiu uma forma humana, e Jesus, na sua humanidade, morreu. Ressuscitou, diz, venham a mim. É um convite muito sério, feito com muita paciência, resignação, sofrimento por trás. É razoável que Jesus diga, examine aí sua situação, se você aceita ou se não aceita, fique à vontade. Fique à vontade. Você continua pecador, do jeito que você nasceu, destinado para a perdição eterna, ou você aceita o convite que eu estou lhe fazendo à custa do meu sangue? Ou você continua como está, ou você muda radicalmente, e essa mudança radical eu providenciei para você. E eu só posso lhe fazer esse convite, venha a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho o poder adquirido na cruz para lhe salvar. Aí nós vamos esperar que Jesus não seja radical, no sentido que eu já coloquei, no sentido não pejorativo do termo radical, mas no sentido técnico de ser definitivo, de é ou não é, de ser decisivo. Claro.
Fato é que Jesus previne e adverte. Ou é comigo, ou é contra mim. Não há a terceira opção. Reconheço que muitos não têm a conscientização de que são contra Cristo. Não se sentem assim. Muitos até se chamam de cristãos, milhões se chamam de cristãos. E não se sentem contra Cristo. Mas o fato de não se sentirem não quer dizer que não sejam. E se pensassem um pouco, usassem um pouquinho da inteligência que Deus lhes deu, da lógica, da razoabilidade, do bom senso, veriam que tem todo o sentido o que Cristo está dizendo aqui. Afinal, eles têm uma religião chamada cristã, falam bem de Jesus Cristo, mas não têm um compromisso pessoal com Ele. Quantas pessoas se chamam cristãs? Mas se fôssemos chamar e perguntássemos, qual foi o dia mesmo que você, de uma maneira totalmente quebrantada, chegou diante de Deus e pediu com toda a sinceridade da sua alma perdão pelos seus pecados? Qual foi o dia? Como? Não, eu não faltava nenhuma missa. Não. Eu fui batizado. Não. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e era da paróquia tal, e eu dava minha ajuda, ou aquilo outro. Não. Eu estou perguntando, senhor cristão, é quando foi que você se arrependeu dos seus pecados diante de Deus? Quando foi que você aceitou, no fundo da sua alma, que Deus só iria lhe perdoar porque Ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, morrer por você, e você entendeu que o sangue de Cristo lhe salvou, e que você não é cristão porque o seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó se chamam também cristãos? Você tem inteligência, e não usa essa inteligência porque não quer, e se diz cristão porque lhe convém, ou porque tem algumas crenças aí, que sedimentaram na sua cabeça desde que você era pequenininho, que sua avó, sua mãe ensinaram lá para você, e você ficou com aquilo e pratica alguns atos religiosos, mas nunca encarou o fato de que você é um pecador destinado ao inferno. Não, eu não aceito isso. Então como é que você vai ser cristão se você não está aceitando o que Cristo diz? Se Ele mesmo disse que todos estão perdidos nos seus pecados. A palavra dele diz isso claramente. Como é que você é cristão e não acredita no Cristo? Quem diz isso? Cheio de incoerências. Há pessoas aí cheias que carregam aí toneladas de incoerência nas costas. Eu não sei como é que aguentam. E ainda se dizem cristãs. E ainda acha que Jesus Cristo é radical? Não tem compromisso com Cristo nenhum, com a pessoa de Jesus Cristo. Pode ter algum compromisso com alguma coisa chamada igreja, mas com a pessoa dele, o que ele representa para você. O que a pessoa de Cristo, não é o pastor, a igreja, a denominação, ou isso, ou aquilo. O que a pessoa de Jesus Cristo representa para você, seu cristão. Muitos cristãos nunca pararam 5 minutos para pensar nisto que eu estou colocando. Aliás, está aqui um, que durante 20 anos da minha vida, 20 e poucos anos da minha vida, essa conversa para mim não teria o menor sentido.
arrepender dos meus pecados. Foi mesmo. Falei lá para o padre que eu bati lá no meu irmão e que eu briguei com minha irmãzinha, desobedeci mamãe e tal. Não. Não é isto, não. Ai, não é isso, não. E o que é? Falando grego. Tudo bem. Fiz as 9, mamãe. 9 primeiras sexta-feiras que arrumaram para eu fazer. Fui batizado, fui crismado. Ajudei em missa. Na catedral aqui, nas igrejas grandes aqui da cidade. Mas uma simples conversa dessa comigo, já com meus 20 anos, arrependente de pecado, ver em Cristo como meu Salvador pessoal, eu não acredito em Jesus lá da igreja que eu faço parte lá. Não é isso não. Nunca foram até Cristo pedindo humildemente perdão. Crendo nele e decididos a ter uma vida o mais correta possível, pura. Por quê? Porque ele quer assim. Tínhamos às vezes conversas com colegas e com o senhor fulano. Ele faz o que faz no fim de semana, sexta-noite, sábado e tal, aí domingo vai lá para a igreja para ver se resolve. Quantas vezes conversamos isso com colegas de faculdade e tudo mais, quando alguém era mais religioso entre nós, a maioria não era mesmo, mas algum aqui que era, fulano apronta aí no fim de semana, com as meninas, e mais do que meninas, aí vai, domingo vai todo. Pois é. Isso é cristianismo? De fato. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz que é ser por Ele? Qual é o comprometimento pessoal que alguém tem com Cristo, que se comporta desta maneira? Cristo não vai aceitar, é óbvio que Ele não vai aceitar qualquer um que se diz cristão, só porque nasceu numa religião chamada cristã. Pessoas sem compromisso com Ele serão consideradas contra Ele. Então, veja o tamanho e a gravidade dessa verdade que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui. Quem for contra esse homem, que também é Deus, sofrerá consequências terríveis, eternas. Ai daquele que se enquadra na segunda categoria, contra Jesus Cristo. Não sabe de quem está sendo contra. Você ter alguém de autoridade nesta terra, alguém de poder, e dizer, você é contra mim. Aquilo deve dar um frio na espinha. Quando você pega alguém que tem o poder de infernizar a sua vida aqui na terra. Uma autoridade qualquer, policial, militar, civil, judicial, seja do que for. E dá medo. Não seja contra o fulano, não, que sua vida está bem complicada. Pois é. Mas ser contra Jesus Cristo é muita coragem. Ouvir dele isto e continuar no mesmo estado. A segunda maneira dele dizer isso, que é a segunda parte da frase, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Na primeira parte da frase, ele falou de um posicionamento com relação a ele. Ser com ele ou ser contra ele. Agora ele fala de uma atividade. Não é mais um posicionamento entre pessoa. Agora ele fala em atividade. Ele fala 2 verbos que representam ações. Ajuntar. E o outro que significa o contrário, que é espalhar. Obviamente que aqueles que se colocam na condição de ajuntar com ele
são os que estão com ele. E os que estão na condição de espalhar com ele é os que ele considera contra ele, claro. Está falando do mesmo dois grupos de pessoas, com ele, contra ele, que junta com ele e o que espalha. Os mesmos dois grupos. O primeiro representado por uma atitude com relação a Cristo, e o segundo representado por um serviço. 3 observações. Primeira, ele tem um trabalho a fazer pessoalmente. Notou? Não é quem não ajunta por mim. Eu olhando como o Senhor, que Ele é, eu olho e vocês fazem. No sentido que Ele veio a este mundo aqui, e no sentido que Ele ainda desempenha o seu papel no céu hoje, há um trabalho que Ele faz pessoalmente. Quem comigo não ajunta. Então Ele tem algum trabalho aí. E Ele falou várias vezes desse trabalho, especialmente no Evangelho de João, que o Pai me mandou, o Pai me enviou, eu fiz a tua vontade aqui na terra, eu fiz o que deveria ter feito. Quantas vezes Ele falou de um trabalho que Ele tinha a fazer aqui? A parte fundamental deste trabalho foi feita, morrer pelos pecadores, mas não terminou. Ele ressuscitou, voltou aos céus, e ainda hoje Ele desempenha a atividade salvífica. Envia o Espírito Santo para mexer nos corações, convencer o mundo do pecado, habitar naquele que a Ele, Cristo, se entrega. Então Ele continua em atividade. Ele advoga por aqueles que são dele, junto ao Pai, ou seja, Ele continua ainda com um trabalho. Segunda observação, Cristo considera que aquele que está com Ele, automaticamente irá trabalhar para Ele, com Ele, no serviço dEle. Automático. Quem é por mim, ajunta comigo. Quem é contra mim, está espalhando o que estou querendo fazer. É isso aí. Não há hipótese de alguém ser com Cristo e ficar parado, quieto, só olhando a obra dele. E aqui uma chamada para os que se dizem crentes e não servem. Pense nisto. Não há a hipótese de alguém ser de Cristo, mas não servir a Cristo. Não estar com Ele na obra que Ele tem para fazer. Ele tem uma obra, nunca esqueça disto. E Ele não vai permitir-se trabalhar só, com você olhando e se chamando crente. É um parênteses que eu faço, porque eu estou falando o tempo todo de quem é por Cristo e quem é contra. Salvo, perdido. Mas tem um grupo aqui, como eu digo aqui, não estou defendendo aqui na igreja não, um grupo, entre um grupo aqui e outro aqui. Tem no meio aí, um grupo de pessoas que parece que cada vez aumenta mais, não sei, que se identifica como, eu sou de Cristo, eu sou por Cristo, eu estou com Cristo. Não é naquele sentido que eu falei, que eu ia só para a igreja de domingo lá nas missas e tal. Não, agora eu sei o que estou falando, eu me converti dos meus pecados, todo esse termo que o senhor usou aí, aconteceu comigo. Eu me converti, eu me arrependi, fui regenerado, ótimo, e agora eu sou crente, fui batizado conforme a Bíblia manda, adulto e tal, ótimo, beleza, muito bom. Vou para a igreja, sou membro de uma igreja, ótimo. Sim, o serviço?
Se isso parece arranhar um pouco os seus ouvidos, parece um pouco estranho, reconsidere a sua salvação em Cristo. Porque este grupo, irmãos, está grande de pessoas que se dizem crentes, convenceram outros que são crentes, convenceram pastores, convenceram igrejas em assembleia, foram aceitas como membros da igreja, têm cargos na igreja, pelo menos para ter, mas não servem a Cristo de uma maneira sincera, de uma maneira pura, de uma maneira intensa, dentro das possibilidades de cada um, e tem como objetivo, entende, pelo mesmo Espírito Santo que o salvou, aplicando o sangue de Cristo na sua alma, o Espírito Santo dá entendimento para o crente entender: esta vida aqui é uma vida de trabalho ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma vida dizendo que sou crente e aguardando o dia de ir para o céu, que eu mal conheço esse céu. Porque, no sentido de, mal leio as Escrituras, mal sei o que veio pela frente, sei que vai ser bom, sei que fui salvo, mas não sirvo, não trabalho pelo Senhor Jesus Cristo. Esse grupo é grande, a igreja pouco pode fazer, mesmo uma igreja séria que quer que os seus membros sejam eminentemente salvos, não tem jeito. Por mais sérios que os pastores sejam, as igrejas sejam, e querem purificar a membresia, e só querem mesmo trigo, não joio, que parece com trigo. Esse é o problema. O problema da palavra do joio e do trigo é exatamente que o joio é parecidíssimo com o trigo. Então não dá, chega ao ponto que não dá para separar, e não há uma máquina que o céu enviou para passar na frente do coração de alguém ou da alma de alguém e dizer: truco, truco, verde, esse é crente, truco, truco, vermelho, esse não é, diz que é, mas não é. Não tem. Então vamos ter que lidar com isso, está escrito lá, deixe. Está na palavra, deixe um certo joio aí, e depois eu resolvo isso. Os meus anjos vão separar, mas deixe por enquanto, que é muito parecido mesmo. Mas, ao mesmo tempo que esse é um problema de pastores sérios e de igrejas sérias, e que muitas vezes não se vai resolver totalmente isto, vai ter que se carregar esse peso morto aí de qualquer forma. Esse não é nem um grande problema, não. O grande problema é que você, se está numa situação dessa, vai para o inferno. Então, quem deveria se preocupar com isso, muito mais do que os pastores, os diáconos, era você próprio. Quando eu digo você próprio, é um alguém que esteja nessa situação. Não estou dizendo que todo mundo está nessa situação, é óbvio que a maioria não está, graças a Deus. São crentes e trabalham como crentes, vivem como crentes, e dão um testemunho de crente, entenderam que precisam se unir a Cristo no trabalho dele de ajuntar. Entenderam isso? A maioria é assim, graças a Deus. Mas os que não são, se preocupem. E talvez seja um pouco monótono, repetitivo, de vez em quando eu tocar neste ponto aqui no púlpito, talvez até um pouco antipático, pois eu creio que estou fazendo um favor muito grande, de alertar e dizer: se cheque, se examine, não pare de se examinar, todos os dias da sua vida, se examine, agradeça a Deus porque é crente, peça confirmação da sua conversão, fique atento, leia a Bíblia, leia livros paralelos, fiéis às Escrituras, para ver como é o perfil realmente de um crente, e procure se adequar o tempo todo, e se você pensa: eu não estou bem nisso aqui, cuidado. É melhor dizer a segunda vez que se converteu do que ir para o inferno. E tem pessoas adultas que depois de se dizerem crentes, anos e anos, dizem assim: não era não. Eu me enganei, não que eu quis enganar ninguém, mas eu me enganei, foi uma decisão apressada,
sem entendimento, agora eu me converti a Cristo. Amém. Tudo bem. Existem pessoas assim. Muito bem. Terceira observação sobre essa frase: quem comigo não ajunta, espalha. O que não é por ele, portanto é contra ele, é visto por ele, não apenas deixando de ajuntar com ele, mas espalhando o que ele está tentando ajuntar. Imagine na sua frente alguém andando e deixa cair uma sacola de compras, cheia de produtos que acabou de sair do supermercado. Aí esparrama no chão as coisas. Você passa, olha, a pessoa está lá querendo juntar e tal. Você olha, e além de não ajudar, fica chutando as coisas para mais longe ainda da pessoa. Isso é espalhar o que o outro quer ajuntar. Sim, mas tem aquele que não é preciso também ajudar, mas está faltando aí o do meio, né? Tem aquele que vai ajudar a ajuntar, tem aquele horroroso que vai chutar para mais longe ainda, e tem aquele que passa, olha, e por algum motivo continua neutro. A pessoa que está juntando ali tem um serviço a fazer. O serviço é ajuntar as coisas. Então você ajuda a pessoa naquele serviço dela, você atrapalha a pessoa espalhando mais ainda, ou você é neutro, nem ajuda, nem atrapalha, razoável. Pois é, para Cristo não é. Quando se trata do trabalho dele. Não é. Você está entendendo isto? Aos olhos de Cristo, ou você ajunta com ele, ou você está chutando, espalhando as coisas que ele quer ajuntar. Não há o papel do neutro, de ficar só olhando. Cristo querendo ajuntar. Ajuntar o quê? Ajuntar pecadores perdoados. Esse é o trabalho de Cristo. Ajuntar para ele, trazer para ele. Vinde a mim, como já falei. O trabalho de levar a palavra de Deus. O trabalho de viver a palavra de Deus. Aqueles que já se dizem crentes. Viver. O trabalho de ajudar pessoas. O trabalho de mostrar o caráter de Deus, através de um caráter transformado pelo Espírito Santo, à imagem de Cristo. É esse trabalho que Cristo quer fazer através dos crentes, e sempre visando trazer pessoas pecadoras, todas são pecadoras, mas trazer pessoas que se arrependam e se recebam a salvação e o perdão dele. Ele quer juntar pessoas assim. É o trabalho dele. Não há a possibilidade, ele está dizendo claramente, de você hoje lá na sua cama, lá na sua rede, na hora de dormir, luz apagada. Eu sou por Cristo ou contra Cristo? Não, eu sou por Cristo, essa é fácil. Mas, minutinho. E no meu serviço aqui, na maneira como eu dedico as minhas horas nesta terra, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o que eu tenho feito se caracteriza como um trabalho com Cristo? Eu estou claramente e visivelmente trabalhando por Cristo? Não tanto, para aí, e nem durma, se possível for, antes de resolver isso.
como é? Você não consegue se enquadrar muito bem em alguém que está trabalhando com Cristo. E ele disse, ore pelos trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está dizendo, e nessa hora não adianta pensar, mas Deus é Deus, Deus providencia, Ele levantou um mar e fez um caminho, Deus é Deus, não vá por aí. Ele não precisa disso aí, ele não precisa do meu trabalho, quem sou eu? Isso é Satanás puro. Colocando na sua mente esse tipo de pensamento, que Deus não precisa de você. Isso é óbvio que Ele não precisa, mas não é o assunto. O assunto é que Ele conta com você. E se você não se dispõe, você está espalhando, chutando o que Ele quer fazer. Se não for isso, eu não entendo o que Ele está dizendo aqui, coisa nenhuma. Estou perdendo o meu tempo e o de vocês. Porque é tão sério quanto o que eu estou tentando passar. Ele é muito paciente, meus irmãos e amigos, principalmente os amigos. Ele esteve aqui em grande humildade, já comentamos isso, mas não confunda isto com um Salvador molinho, precisando de alguém para salvar, carente, doido por uma alminha que vem para ele pedindo perdão, porque ele está tão carente. No último mês ele fez as contas, aí fizeram uma pesquisa, que hoje tudo no mundo é pesquisa, aí com relação ao mesmo mês do ano passado, se salvaram menos tanto, e ele está muito preocupado com o futuro, onde é que vai bater isto, e tal. Ele é Deus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, falou ele em Mateus 28 e 18. Ele vai julgar a humanidade. João 5 e 22. Ele é o Filho de Deus. Os evangelhos inteiros mostrando isso. Ele é o próprio Deus. Ou, acho que eu preciso dizer de outra forma. Ele próprio é Deus. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é muito poderoso. Tire da cabeça essa ideia de um Jesus sofredorzinho, coitadinho, vítima de Judas, que pegou de surpresa e tal. Não é bem assim. Ele sofreu? Sofreu. Foi vítima de agressor de todo jeito? Foi. Tudo é verdade. Mas olha o que você faz com esta verdade. Não distorça. E ele é inflexível, duro como aço, quando o assunto é dedicação a ele. Curioso é que o texto não especifica o que vai acontecer com os que são considerados contra Cristo e os que espalham o que ele quer juntar. O texto não diz, mas a Bíblia inteira, e ele próprio, em outras passagens, fala claramente que os pecadores não perdoados sofrerão eternamente no inferno, jogados no lago de fogo. Nesse ponto, ainda tenho um tempinho, eu quero dar uma guinada. Até aqui nós temos visto que Cristo exige um posicionamento de todo ser humano. Todo ser humano. Agora eu quero ver essa mesma passagem por um outro ângulo, 180 graus, vendo de um outro ângulo oposto. Essa afirmação, eu a utilizei até agora como uma ameaça terrível. E para aqueles que não são com ele, ou seja, são contra ele, e que com ele não ajuntam, espalham. Terrível, uma ameaça. E assim eu mostrei, e é. Mas, essa mesma passagem pode se transformar numa oportunidade espetacular. É só pensar um pouquinho. É a possibilidade de ser por Cristo. Opa! Quer dizer que ele não está aqui dizendo, todo mundo é contra mim. Todos os seres humanos são pecadores. Vão todos para o inferno.
Eu não vou estimular o mundinho de vocês aí morrer coisa nenhuma. Não tenho necessidade disso, nem preciso disso. Vou julgar todos, com toda a justiça. E vão todos para o inferno, que é onde vocês merecem, porque vocês são inimigos meus, amigos do mundo. Não. Ele diz, quem não é por mim, para, Senhor Jesus, para esta frase, congela neste exato momento. Existe a possibilidade de um miserável pecador como eu me tornar por ti. Aí ele vai dizer, você é inteligente, você entendeu bem. E a resposta é sim. Sim. Quando eu digo quem não é por mim, é contra mim, mas é óbvio que eu estou dando a entender que existe a possibilidade de alguém se tornar por ele. Quem comigo não ajunta, peraí. Quer dizer que eu posso ajuntar contigo. A resposta é sim. Então é absolutamente espetacular a possibilidade que se abre com esta frase aqui. E quem se torna por ele, como eu já comentei, automaticamente é convocado para a atividade que mais pode honrar qualquer ser humano, trabalhar para Cristo. Aliás, mais do que trabalhar para Cristo, é trabalhar com Cristo. É diferente. Trabalho por fulano. Chefão, nem vejo a cara dele nunca. Outra é, eu trabalho com o fulano. Totalmente diferente. E nós não trabalhamos somente para Cristo. Os crentes trabalham com Cristo. Ele disse. Ele não disse, quem não me deixa ajuntar, ele disse, quem comigo não ajunta, porque ele está ajuntando. Quero encerrar. Jesus Cristo ainda tem muito trabalho a fazer e conta com a cooperação daqueles que são dele. Eu não estou dizendo daqueles que se dizem dele, estou dizendo daqueles que são dele. Ele conta com a ajuda daqueles que são dele. Podemos ter o privilégio, e temos, de fazer companhia a ele no trabalho que o Pai dele deu a ele para fazer, salvar almas, e fazer com que os salvos da igreja deem aqui um testemunho belo, de boas obras, de amor, de caridade, de coração perdoador, de misericórdia, de compaixão, todas essas coisas que fazem parte da própria essência de Deus, e mostrar isso para o mundo. É um trabalho belíssimo. E quando fala em trabalho para você, você se lembra da empresa amanhã. Você tem que estar lá batendo ponto ou sem bater ponto. Aí você se lembra do concurso que você tem que fazer, você se lembra disso, você se lembra daquilo. Quando fala em trabalho, é só o que vem na sua cabeça. Que é isso? E devia ser o contrário. E, cara, o seu trabalho, pois não, o que tem? Estou pronto, trabalho de Deus, estou pronto, quer dizer, estou pronto para examinar, está vendo, não tem a possibilidade de fazer, mas o que é, como é? Trabalho, qual é o seu trabalho? Na igreja? Não, rapaz, igreja, que negócio de igreja? Eu trabalho lá profissional. É só o que você pensa. Provavelmente, muitos de vocês pensam, o tempo todo, trabalho aqui na terra. Não, mas foi Deus que mandou, o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto. Eu sei. Trabalho do crente, para o crente, é o trabalho juntamente com Cristo. Isso é que deve alegrar o coração do crente. Muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que passar no concurso, muito mais do que fazer sucesso em alguma área, muito mais do que qualquer coisa aqui neste mundo. O que deve dar alegria dentro do coração. Agora, olha,
Só quem sabe o tipo de alegria que você tem ou não tem dentro do coração é você. Eu não sei, eu mal sei a minha. Essa é uma questão sua. Eu prego, eu falo e você tenta aplicar. Agora, a responsabilidade de você ao ouvir isto é muito grande. Que eu estou fazendo a minha, que é transmitir, que é alertar. Tenha atenção para as coisas como elas de fato devem ser para um crente. Que honra! O próprio Filho de Deus nos convidando para trabalhar com Ele. Então, se por um lado esse versículo é uma ameaça, por outro é um convite maravilhoso. E para quem aceita esse convite de ser por Cristo e trabalhar com Cristo, aí tudo se reverte. O poder dele de enviar para o inferno é o contrário. Vai ser aplicado mesmo poder para levar você para o céu. Em vez de ser contra você, ele é a favor de você. Você se torna uma ovelha dele, pela qual ele tem muito carinho. João 10, 27, não vou ler. Em vez da ira de Deus sobre você, sem o perdão de Cristo ainda, aí com o perdão dele, vem o amor pleno de Deus, o amor carinhoso, protetor de Deus. Porque cadê a ira de Deus pelos meus pecados? Sumiu. Cristo nunca diria sumiu. Sabe o que ele diria? Eu sei o que é esta ira nos meus ombros. Sumiu coisa nenhuma. Ela foi paga, ela foi absorvida por muito sofrimento e fidelidade a Deus, ao ponto de Deus aceitar o meu sacrifício e validar o trabalho que eu vim fazer para Ele aqui. Então, ira de Deus, nunca mais. Em vez de morte, morte eterna, inferno, me venho falando aqui, para aquele que não aceita o convite de Cristo, vida, vida, vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Pois é, meu amigo, só existem dois tipos de pessoas no mundo: com Cristo ou contra Cristo. Não faça como muitos que pensam que ficar em silêncio os livrará da ira de Deus. Vou ficar quieto, não vou criticar. E se houver um juízo mesmo aí, um dia lá na frente, Cristo não terá motivo para me mandar para o inferno, porque eu fiquei bem quietinho. Não fiz, nem atrapalhei. Não falei muito bem, também não falei mal. Fiquei quieto. Não vai ter motivo para me mandar para o inferno. De acordo com a Bíblia, quando ele lhe considerar contra ele, nessa neutralidade, ele não terá motivos para lhe tirar do inferno. É só o contrário. Porque você já está destinado, desde que nasceu. Leve Cristo mais a sério, meu amigo, minha amiga. E veja, ouça, preste atenção às palavras dele. Você que é crente, mas se engasga quando fala no seu serviço a Cristo, se examine e tenha coragem de, se for o caso, assumir que nunca se converteu e que precisa se converter. E você que é crente e que diz com tranquilidade: sim, eu tenho servido ao Senhor Jesus Cristo. Não um serviço espetacular, não um serviço perfeito, mas tenho. Gostaria de ser melhor, serve e tudo, mas tenho consciência disso, isso dói na minha consciência, é algo que eu procuro consertar, e eu sou um crente de fato, e estou absolutamente convicto disto, e minha consciência 100% me afirma isso. Amém. Graças a Deus, porque você entendeu as palavras dele e passou a ser agora por Cristo
e ajuntando com Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas palavras na Bíblia, e obrigado pelas palavras que eu tive o privilégio de poder proferir aqui. Espero que, afinadas com esta afirmação belíssima, dura, firme, forte, ameaça terrível e, ao mesmo tempo, uma promessa maravilhosa, espetacular, de salvação e serviço com Cristo. Aplica a cada um de nós, como eu te pedi no começo, a cada um, de acordo com cada necessidade. Aplica o que foi dito aqui para a honra e glória desse nosso Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo. Em nome dele, amém.